Seja muito bem-vindo a mais uma aula semanal sobre renda com dividendos. Nesses vídeos você pode aprender mais sobre como aumentar seu patrimônio recebendo dividendos todos os meses. Me chamo Felipe Pessini e hoje eu vou mostrar como analisar o balanço patrimonial de uma empresa. Eu vou dar foco em dois itens de análises que eu creio que você não conheça ou você não utiliza e são dois itens indispensáveis, muito importantes, tá? E se você quiser saber mais, né, ter acesso a mais conteúdos como esse e mais diversas aulas também que eu trago aqui toda semana, de tempos em tempos eu dou um treinamento gratuito, tá aqui no YouTube, então fique atento lá no canal do Telegram que eu vou falar lá, tá bom? Bom, esse vídeo ele vai ser dividido em três partes, tá? A primeira parte vai ser o balanço patrimonial e a análise fundamentalista, eu vou entrar um pouco a fundo nesses dois itens. A segunda parte eu vou falar dos indicadores financeiros que devem ser analisados, então a gente vai pegar os indicadores, fazer composição deles e aí sim analisar o balanço da empresa. E por fim eu vou responder de fato a pergunta que está no título desse vídeo, que é como analisar o balanço patrimonial de uma empresa, tá certo? Bom, eu vou compartilhar aqui minha tela então, já para a gente começar, tá? Primeira parte, tá? Selecionar ações para investir. Você já deve ter tido esse, digamos assim, esse problema, né? Quando você vai montar a sua carteira de investimentos, você tem que primeiro selecionar os ativos dessa carteira para poder, de fato, montar uma carteira e ganhar dividendos com isso, aumentar seu patrimônio com isso. E quando a gente entra nesse assunto da seleção das ações, a gente passa pelo primeiro assunto, que é a análise fundamentalista, tá? Então, dentro do processo de análise fundamentalista, existe análise dos demonstrativos financeiros. Então, a análise fundamentalista é uma tipologia de análise onde a gente analisa os fundamentos da empresa, tá? Toda a parte numérica, os balanços. E dentro da análise fundamentalista, que tem a parte quantitativa, qualitativa, tem outros itens, a análise de demonstrativos financeiros ela entra na parte quantitativa, tá? E é essa que a gente vai abordar aqui. Então, existe essa análise de demonstrativos financeiros. Então, dentre os vários demonstrativos, né, tem vários demonstrativos financeiros, um dos principais, ou talvez até o principal, é o balanço patrimonial da empresa. E eu vou mostrar aqui depois os outros demonstrativos também, tá? E é nele que a gente vai focar na aula de hoje, a gente vai focar no balanço patrimonial. Então, balanço patrimonial, o que é exatamente esse balanço patrimonial? Ele é um demonstrativo financeiro que informa a posição patrimonial estática de uma empresa em um momento específico. E eu gosto sempre de fazer esse comparativo com os bens e direitos da sua declaração. Creio que você também está próximo aí de declarar, fazer sua declaração de imposto de renda e sabe que existe uma aba lá na declaração, se é você que faz, que está escrito bens e direitos. E nos bens e direitos da sua declaração você tem que colocar tudo que você tem no último dia útil do ano anterior. E é exatamente isso que representa o balanço patrimonial, tá? Então é solicitado para se colocar apenas as posições no último dia útil do ano, da sua declaração no caso. Então o balanço patrimonial ele funciona como uma foto, tá? Os bens e direitos vai funcionar como um ativo do balanço patrimonial, mas eu vou me aprofundar ainda nessa aula, tá? Mas é basicamente isso, então é bem tranquilo. E o balanço patrimonial ele é dividido em dois documentos. O primeiro deles é o balanço patrimonial ativo, tá? E o segundo é o balanço patrimonial passivo. O balanço patrimonial ativo ele está localizado, é onde está localizado os investimentos da companhia. E o balanço patrimonial passivo é onde está localizada a origem dos investimentos que estão nos ativos. Então, o passivo ele mostra a origem dos recursos, já o ativo ele mostra os recursos em si. Isso é bem importante a gente diferenciar. E dentro do balanço patrimonial ele é dividido em dois, que é o passivo e o patrimônio líquido. O passivo é o capital de terceiros e o patrimônio líquido vai ser o capital dos acionistas. Já vou entrar mais a fundo nisso. Contudo, né, na prática, assim como eu falei agora, o balanço patrimonial, de fato, ele é dividido em três partes, quando a gente vai analisar. Quais são essas partes? O ativo, o passivo e o patrimônio líquido. O ativo, ele é de fato os bens e direitos da empresa, assim como eu dei o exemplo dos bens e direitos da sua declaração. São todas as aplicações de recursos efetuados pela empresa. Então, todos os recursos que ela tem, que ela pegou independente da origem, é o que ela tem de ativo. E apenas pode compor o ativo os itens que prometem benefícios econômicos futuros, por exemplo, investimentos, contas a receber, tá nos ativos, imobilizado também, apesar de imobilizado ter depreciação e amortização, ele entra nos ativos porque existe uma expectativa de benefício futuro, ela também pode usufruir
desse imóvel. Então, isso que é o ativo da empresa. Já o passivo da empresa é o que financia o ativo, tá? Então, o passivo é a origem dos recursos que vai financiar o ativo. Então, são todas as obrigações da empresa cujos valores estão investidos no ativo. Então, vou dar um exemplo. Quando a companhia faz um levantamento, um empréstimo bancário para participar de uma licitação ou para elaborar um novo projeto, para colocar em prática e executar um novo projeto, ela vai precisar de recursos do banco, né, no caso desse exemplo que eu dei, e esses recursos eles vão entrar no passivo. Então vai mostrar que a empresa ela deve o banco em X, né, um valor específico, e esse recurso ele vai entrar lá no ativo, porque ela vai utilizar aquele recurso para suas operações, contudo, há um valor negativo lá no passivo que vai mostrar que ela tem que honrar essa obrigação no futuro, seja no curto prazo, seja no longo prazo, tá? E o terceiro item aqui do balanço patrimonial é o patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? Ele é o saldo, a diferença entre o ativo e o passivo. E ele vai ser o saldo investido pelos acionistas da companhia. Eu vou mostrar aqui na estrutura e isso vai ficar bem claro, tá? Na estrutura do balanço. Olha só que interessante essa imagem aqui. Eu vou até aumentar aqui para isso. E aqui, como eu falei, todo recurso que a companhia pode usufruir, ela vai estar nos ativos. Só que a origem desses recursos, ela vai estar nessa segunda parte, que pode ser composta pelo patrimônio líquido ou pelo passivo. Ela vai entrar no passivo quando a origem do recurso que está no ativo vem de terceiros, vem via bancário, por exemplo, é uma obrigação de terceiro, via debênture também vai ser uma obrigação de terceiro. Agora, quando esse valor, essa origem vem dos próprios donos da empresa, dos próprios acionistas, aí vai entrar em patrimônio líquido. Então, a origem do recurso que está no ativo ela pode ser de terceiro, e aí entra no passivo, ou ela pode ser dos próprios donos da empresa, dos acionistas, que é aquele pessoal que vai colocar o dinheiro inicialmente. Aí entra o patrimônio líquido, então a origem seria do patrimônio líquido. E o ativo, como eu comentei, representa os bens e direitos da companhia, tá? Então, todos os recursos que ela tem. E se chama balanço patrimonial porque funciona como, até tem aqui um desenho, né, de um balanço, funciona como um balanço. Então, existe o equilíbrio entre os recursos e a origem desses recursos, tá? Bom, e agora que você viu a importância, né, do balanço patrimonial, ele é relevante não só sob a ótica do investidor em si, mas também da gestão da empresa, tá? E sabendo disso, quais itens que a gente tem que olhar dentro do balanço para a gente analisar a empresa de fato, tá? Quais itens que a gente tem que analisar? Eu vou focar, lógico, né, nesse tempo que eu tenho aqui nessa aula semanal, eu vou focar só nos mais importantes, tá? Nos que realmente vão trazer diferença para a sua análise. E o primeiro deles é o próprio patrimônio líquido consolidado. Eu vou mostrar aqui como que a gente pega essas informações, tá? O segundo é a reserva de lucros, tá? É um indicador muito importante que poucos investidores, pessoa física, olham, mas os investidores institucionais, grandes investidores, olham bastante para isso, que lá fora é chamado de lucro líquido acumulado. Ações em tesouraria, é muito importante analisar isso também. E desses 4 itens, 3 deles estão de fato no balanço patrimonial, mas um deles a gente vai pegar que não está no balanço, que está no demonstrativo de resultado, tá? Que é o lucro líquido, que eu vou precisar dele para compor minha análise de balanço patrimonial e mais para frente, no próximo tópico, você vai entender melhor, tá? Então, a gente vai pegar esses 4 itens aqui de balanço, né? 3 deles do balanço patrimonial e um deles do demonstrativo de resultado, e a gente vai fazer composição desses itens para chegar no indicador, para chegar, na verdade, em 2 indicadores financeiros de balanço patrimonial que são muito, muito importantes, que são os 2 que eu comentei no início dessa aula, tá? Bom, primeiro eu vou te ensinar a pegar essas informações. Onde que eu vou pegar essas informações? Eu vou pesquisar por código da empresa, eu vou até mostrar aqui. Então, vamos supor que eu queira dar random. Então, eu vou colocar aqui, código da empresa, código CVM, RAPT4. Então, eu estou aqui pegando da Randon, que é o ticker RAPT4, e eu vou digitar no Google código CVM RAPT4. Eu vou pegar esse código aqui, ó, esse 14109. Eu vou dar Ctrl C e aí eu vou ver o que meu passo a passo fala. Eu vou entrar no site RADCVM, então é o site radcvm.gov.br, tá? /consulta externa. Então aqui, né, onde tem empresa, eu vou até aproximar aqui, onde tem empresa, eu vou dar Ctrl C no código, aí tem o 014109, Randon Implementos Participações Registro Ativo. É essa aqui que eu vou buscar. Eu vou
clicar e tirar essa última data de referência para ele colocar no período total. E aqui na categoria, né, vou até voltar aqui no meu passo a passo, ele vai me falar para procurar pelas DFPs. E o que são as DFPs? Aqui em categoria eu vou colocar DFP. São as demonstrações financeiras padronizadas. O balanço patrimonial é apenas uma demonstração financeira da companhia, e é nela que a gente vai focar. Então eu vou clicar aqui e vou consultar. Eu vou receber dados anuais e vou pegar o mais atualizado aqui, ó, DFP, a data de referência é o ano de 2022 inteiro, o status está ativo, é importante sempre pegar o status ativo, e a modalidade está AP. Então, visualizar o documento. Então, vou visualizar aqui o documento. Aqui eu vou manter em DFs consolidados, não vou entrar a fundo nisso no porquê, mas é sempre DFs consolidadas. E aqui do lado direito, eu vou ter todos os meus demonstrativos. Então, tem o balanço patrimonial ativo, balanço patrimonial passivo, demonstração do resultado abrangente, demonstração do fluxo de caixa, demonstrações das mutações do patrimônio líquido e demonstração do valor adicionado. Hoje, eu vou focar só nesses três aqui, tá? Principalmente nesses dois, que é o balanço patrimonial, que é o tópico desse vídeo. Então, a primeira coisa que a gente viu lá, vou até voltar no nosso esqueminha. Ó, até coloquei aqui, demonstrativo de balanço patrimonial passivo e demonstrativo de resultado. Eu quero esses 4 itens, tá, de análise. E onde que eu vou encontrar eles? O patrimônio líquido consolidado eu vou encontrar aqui no balanço patrimonial passivo, tá? Então, normalmente é o item 2.03. Eu vou clicar aqui, ele vai carregar. E aqui tem tudo do passivo da empresa. Então, passivo total, circulante, as obrigações sociais, trabalhistas, fornecedores, obrigação fiscal, enfim, tem vários itens, as debêntures. E eu vou aqui para baixo no 2.03 e é esse número que eu quero, que é o patrimônio líquido consolidado. É esse valor que eu quero, tá? Aqui está o mais recente, está na esquerda, que é de fato de 2022. Então, seria esse valor aqui, tá? Bom, então eu já sei onde a gente encontra o patrimônio líquido consolidado. Eu vou voltar aqui e agora eu vou olhar as reservas de lucro. Onde que eu olho as reservas de lucro? A reserva de lucro ela vai estar dentro do patrimônio líquido consolidado. Então a gente vê aqui, por exemplo, dentro do patrimônio líquido consolidado tem reservas de capital e aqui a gente vai procurar por reservas de lucro. Aqui, ó, 2.03.04, reservas de lucro. É esse número que eu quero e é assim que a gente encontra esse número das empresas, tá? Por fim, as ações em tesouraria também encontro aqui nesse mesmo demonstrativo, tá? Então, aqui, ó, as ações em tesouraria. Ela vem negativa, esse valor mesmo é negativo, já explico o porquê disso, mas é esse valor que a gente quer, tá? Lembrando que, cuidado que não é 9 mil, tá? É 9 milhões. Da mesma forma que aqui as reservas de lucros não é 1 milhão, é 1 bilhão, porque tá sempre em base mil esses indicadores, tá? Reais mil, tá? Então é só multiplicar por 1000 que você vai ter o valor correto. Bom, a gente já sabe como encontrar o patrimônio líquido, a reserva de lucro, ações em tesouraria e, por fim, o lucro líquido, normalmente é o 3.11. O item 3 está na DFP de demonstração do resultado. Então, eu abro aqui demonstração do resultado e vou aqui embaixo no 3.11, que é lucro ou prejuízo consolidado no período. É aqui que é o lucro da empresa como um todo, tá? Então, esses 666 milhões. Lembrando que, se você for analisar sob a ótica individual do acionista, é muito importante pegar o 3.11.01, que é de fato que é o lucro atribuído aos sócios da empresa controladora, ou seja, daqueles que detêm de fato as ações da companhia. Tá? Nunca olhe, se for calcular PL, nunca olhe o lucro total da companhia, e sim o lucro atribuído a de fato às ações da empresa. Tá bom? Bom, então é isso, eu vou até fechar aqui. É assim que a gente pega esses indicadores, tá? Financeiros das empresas. E agora que a gente já sabe pegar esses indicadores, eu vou entrar na segunda parte desse vídeo, que é quais indicadores financeiros de balanço patrimonial analisar a partir daqueles itens de balanço que a gente pegou, desses 4 itens de balanço, tá? A gente vai focar em 2, que são os 2 principais, que é o que eu comentei na introdução desse vídeo. O primeiro deles é o crescimento anual composto das reservas de lucro, que é o CAGR das reservas de lucro, e o segundo é o ROI ajustado. Esse não é o ROI tradicional que você conhece, é um ROI ajustado que a gente tem que ajustar ele com as ações em tesouraria. Já explico o porquê, tá? Esses 2 indicadores financeiros são assim, muito importantes. Dentro da análise de balanço patrimonial, talvez sejam um dos mais importantes. E eu sugiro muito que você pegue as ações que você tem em carteira ou as ações que você esteja pensando em incluir na sua carteira e faça essa análise que eu tenho certeza que vai agregar bastante nos seus resultados, tá? Bom,
CAGR das reservas de lucro, o que que é? Ele é o crescimento anual composto das reservas de lucro da companhia. Então, é aqui que de fato a gente vê se a empresa está crescendo o seu patrimônio líquido de maneira lucrativa. A empresa tem diversas formas de aumentar seu patrimônio líquido, mas a maneira mais lucrativa é aumentando via reserva de lucro. Ela pode aumentar fazendo novas emissões, que não é interessante para o acionista minoritário, ela pode aumentar contraindo mais dívida, mas a maneira mais correta dela aumentar o patrimônio líquido é de fato aumentando suas reservas de lucro. Porque se uma empresa ela não está fazendo adições nas suas reservas de lucro, seu patrimônio líquido não está crescendo da melhor forma, tá? Empresas que possuem vantagem competitiva durável tendem a crescer seu patrimônio líquido através das reservas de lucro. Porque a reserva de lucro ela só cresce se a empresa conseguir aumentar seus lucros sem precisar de muito CAPEX, tá? Só para dar essa sugestão, essa dica aí, aprofundando um pouco mais. Bom, outro item, segundo item que é muito importante, é o ROI ajustado. O ROI ele mensura a eficiência da equipe de gestão em alocar os recursos dos acionistas. Então, o ROI a gente compara o lucro líquido com o patrimônio líquido da empresa. Vou até voltar aqui naquele esquema, na estrutura do balanço. O ROI ele vai pegar o lucro líquido da companhia e comparar com o tamanho do patrimônio líquido, que é o dinheiro dos acionistas, perdão, que é o dinheiro referente aos acionistas. Então, se a equipe de gestão está alocando muito bem esse recurso, o lucro em relação ao tamanho do patrimônio líquido ele vai ser maior. Então, por isso que é importantíssimo a gente analisar esse indicador, tá? E por que a gente tem que ajustar esse indicador, tá? O ROI ajustado ele analisa o retorno gerado pelo patrimônio líquido corrigido pelas ações em tesouraria. É essa correção que a gente ajusta isso, tá? Funciona da seguinte forma: uma empresa ela pode recomprar suas próprias ações, isso é comum. A gente viu até aqui na Randon que ela tem ações em tesouraria. Provavelmente ela recomprou em algum momento para ter aquelas ações em tesouraria. E quando ela faz isso, existem dois caminhos, tá? Ou ela retém essa recompra, essas ações, com o intuito de poder vender mais tarde com algum ágio, né? Ou ela pode simplesmente cancelar, aumentando a participação, né, dos acionistas. E essas ações não canceladas, ela não tem direito a voto e não recebem dividendos, e embora ela seja indiscutivelmente um ativo, porque ela pode virar caixa depois, ela pode ser vendida, elas são lançadas no balanço patrimonial com o valor negativo, porque representam uma redução no patrimônio líquido, tá? E por isso, se a gente olhar apenas para o ROI comum, esses ROIs que a gente olha nos sites de indicadores fundamentalistas, esse indicador ele estará poluído pelas ações em tesouraria. Então, se a empresa tem muitas ações em tesouraria, se a gente comparar com uma empresa que não tem nada de ações em tesouraria, o ROI, esse ROI comum, ele vai estar totalmente distorcido. A gente não pode usar como base comparativa. Por isso que é importante a gente sempre olhar o ROI ajustado, tá? Então, não evidenciando a real rentabilidade do empreendimento. A gente precisa ajustar para, de fato, ver o ROI correto. Então, empresas que apresentam ROI ajustado acima da média, né, vamos colocar ali acima de 15%, 20%, 25%, eles possuem algum tipo de vantagem competitiva durável e é essa vantagem competitiva que faz com que a empresa entregue retornos muito robustos ao longo do tempo e, consequentemente, mais dividendos e mais retornos ao acionista minoritário. Bom, entrando agora na nossa última parte, né, sabendo o que é o balanço patrimonial, sabendo quais são os itens do balanço que a gente tem que pegar, sabendo quais indicadores financeiros se a gente analisar, agora de fato eu vou mostrar como analisar o balanço patrimonial de uma empresa olhando para esses dois indicadores fundamentalistas que eu comentei. E eu vou dar exemplo prático aqui, sendo bem objetivo. Primeiro de tudo, algumas premissas, tá? Em relação ao período, é muito importante a gente analisar períodos longos, tá? Então, novamente, nenhum investidor institucional, nenhum investidor profissional, ele vai tomar decisões olhando só aqueles indicadores fundamentalistas de site, que normalmente representam só os últimos 12 meses ou uma foto do último período. Então, isso não acontece na prática. Então, é muito importante a gente, além da gente olhar o último indicador, a gente olhar a performance desse indicador ao longo do tempo. Então é importante analisar um período mínimo aí de 5 anos, e nesse exemplo aqui eu vou analisar 10 anos de dados, tá? Então isso aqui que fique bem claro. E eu vou dar 3 exemplos aqui. Eu peguei 3 empresas, tá? A VEG, a Gerdau e a Randon, tá? Até a Randon até usei aqui no exemplo para a gente procurar os itens do balanço. E bom, primeiro vamos começar com a VEG. Olha só que interessante, tá? Primeiro, o CAGR das reservas de lucro dela nos últimos 10 anos. Olha só que interessante isso aqui.
Se a gente pegar aqui desde 2013 até 2022, aqui está os últimos 12 meses, mas o último balanço publicado até o momento que eu estou gravando esse vídeo é de 2022 inteiro. Ela tinha 1 bilhão e 160 milhões, 170 milhões aproximadamente, de reservas de lucro. E se a gente pegar o que ela tinha em 2022, já pula para 6 bilhões e meio quase. Então, assim, foi um acréscimo muito significativo aqui para a companhia nas suas reservas de lucro. E repare, se a gente traçar aqui linhas de tendência, tanto lineares quanto em exponencial, a gente vê que existe sempre uma tendência de elevação, né, dela continuar acumulando as suas reservas de lucro. Teve só um momento aqui de 17 para 18 que teve uma queda significativa, às vezes ela teve que usar esse recurso para se autofinanciar, mas em geral ela sempre vem aumentando suas reservas de lucro com o tempo, tá? Isso aqui tem um grande valor. E agora, para a gente calcular esses CAGR, né, que é o crescimento anual composto, a gente vai pegar aqui tanto o CAGR dos últimos 10 anos, dos últimos 5 quanto dos últimos 3. E olha só que interessante, nos últimos 10 anos, a WEG vem aumentando suas reservas de lucros em 18,55% ao ano. Então, todo ano ela aumenta 18% suas reservas de lucro. É um aumento assim, bem significativo para o período de 10 anos, muito robusto e excelente, tá? Se a gente puxar aí dos últimos 5 anos, esse aumento está em 40% ao ano, então ela vem melhorando nos anos recentes, ela vem melhorando esse poder de escala. E nos últimos 3 anos, 22% ao ano, que ainda assim são números excelentes, excepcionais, tá? Realmente mostra, evidencia uma possível vantagem competitiva na empresa. Então, e o segundo indicador, que é o ROI ajustado, né? Então, o ROI ajustado aqui da companhia vem sempre acima de 15%, que é bem interessante. Nos últimos 5 anos ela vem aumentando ainda mais, perto de 30% o resultado de 2022, então também com linhas de tendência sempre altistas, né, sempre elevadas. Então assim, a gente vê que realmente o ROI, o retorno que ela tem pelo seu patrimônio líquido, né, o gerenciamento do recurso dos acionistas realmente está sendo muito, muito bem feito, tá? E qual que é o comportamento disso, né? Qual que é o resultado disso na performance da ação da companhia, tá? Na performance do preço da companhia. Olha só, eu peguei aqui um período dos últimos 10 anos, tá? Peguei aqui dos últimos 10 anos e olha só a performance da WEG. Ela cresceu 900% no período de 10 anos, tá? É uma rentabilidade muito, muito, muito aceitável, muito robusta, muito positiva. Então, aproximadamente 900% em 10 anos. Então, é para a gente ver a importância desses dois indicadores na análise. O que esses dois indicadores refletem no preço, né? A consequência que eles trazem para o preço da companhia. Então, através desses dois indicadores, a gente consegue visualizar e procurar vasculhar e investigar essa vantagem competitiva durável. E agora eu vou dar outro exemplo aqui, que é a Gerdau. E olha só que interessante como o cenário muda, tá? O CAGR das reservas de lucro, aqui bem mais instável, tá? Então ela tinha em torno de 4 bi de reserva de lucro e caiu bastante no período aí da crise de 2014 a 2016. E aí em 2017 ela vem melhorando, vem crescendo e volta, em 2021 volta a patamares de 10 anos atrás, em 2022 até que ela consegue crescer de forma bem significativa. E se a gente olhar para os CAGRs, né, para o crescimento, a gente vê que nos últimos 10 anos ela aumentou só 4% ao ano suas reservas de lucro, tá? Então pegando de 2013 e 2022, teve um crescimento aí só de 4% ao ano. Nos últimos 5 anos, né, de 17 para cá, ela vem melhorando significativamente, a gente consegue ver isso na performance do preço da companhia também, e nos últimos 3 anos continua essa forte recuperação, tanto que, né, esse setor siderúrgico teve fortes resultados nesses últimos 5 anos, muito puxado pela China e tudo mais. Bom, e agora olhando o segundo item, que é o ROI ajustado, a gente vê aqui que ela teve resultados ruins, né, no período da crise de 14 a 16, então com resultados bem negativos, 16% negativo, 13% negativo. Contudo, nos últimos 5 anos ela vem melhorando, mas ainda assim a patamares bem mais tímidos comparado à WEG. Tirando os últimos 2 anos, mas é difícil a gente tomar decisões só com base no resultado dos últimos 2 anos. Às vezes, às vezes tem algum efeito não recorrente aqui que deu esse resultado, essa melhora repentina. No caso aqui foi o preço do minério de ferro que favoreceu bastante. Mas aqui a gente vê que uma média bem baixa, tá, de ROI ajustado. Então parece não ser uma empresa que gere bem seus recursos, tá? E isso a gente vê no impacto do preço da companhia. Isso aqui é visível. Se a gente pegar os últimos 10 anos, a companhia até decresceu de valor em 40%. Até, se a gente pegar de 2016, 2017 para cá, até vem tendo uma melhora, porque a gente viu que realmente ela conseguiu melhorar o ROI, conseguiu
crescer suas reservas de lucro, contudo, né, se a gente pegar em períodos mais passados, a gente vê que ela vem decaindo bem, porque no passado ela tinha muito mais reserva, tinha um ROI até melhor, tá? Então, aproximadamente, ela perdeu 40% em 10 anos, tá? E eu vou dar outro exemplo aqui, que é o caso da Randon, que é um caso parecido com a da Gerdau, só que mais ameno, tá? Que aqui o crescimento das reservas de lucro dela até vem crescendo de uma forma bem interessante, né? Caiu um pouco de 2013, ficou estagnado na crise ali da Dilma, e depois continuou subindo em patamares bem significativos e bem interessantes. Se a gente pegar aqui, o crescimento das reservas de lucro de 10 anos, a gente vê que nos últimos 10 anos até teve um crescimento interessante, 9% ao ano, só que nos últimos 5 anos e 3 anos vem tendo um crescimento bem interessante, tá? 20%, 30% ao ano. O ROI ajustado também dela vem em patamares bem melhores do que a Gerdau, mas ainda assim inferiores ao que trouxe a WEG e também com um certo, como é que eu falo? Uma certa variação, volatilidade bem maior do que as outras companhias, né? Do que por exemplo, a WEG. Então, o patamar dela hoje está no patamar interessante, 17%, acima de 15%, né? 17%, 27%, 28%, porém teve momentos que esse indicador ficou abaixo de 15% e realmente prejudicou muito a companhia. E isso a gente vê no preço. Olha só que interessante a gente comparar aqui, fizer um gráfico aqui, pegar esse gráfico, como cai e depois sobe. A gente vê esse mesmo movimento aqui caindo e depois subindo aqui na performance do preço da ação. Tá? Vou até aumentar mais aqui. E nesse período de 10 anos ela decresceu 36%. Mas se a gente pegar novamente no período que ela começou a melhorar suas reservas de lucro e começou a melhorar seu ROI, a gente vê que houve um crescimento até significativo e bem positivo. Tá? Então aqui da performance da companhia. Então ela teve aí um decréscimo de 35% aproximadamente em 10 anos, porém uma possível melhora aqui nos resultados que ela vem melhorando com o tempo, tá? Bom, então é isso, tá? Quis aqui trazer a importância desse indicador, acho que é muito significativo, muito relevante. E eu vou deixar uma dica prática para você, tá? Então eu quero muito que você veja como estão esses indicadores nas suas ações ou nas ações que você pensa em investir, tá? E se você quiser aumentar seu patrimônio com dividendos mensais, fique atento para o meu próximo curso gratuito, tá? Eu vou avisar pelo canal do Telegram e pelo Instagram. O canal do Telegram e o Instagram, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. E é isso, espero que eu tenha ajudado e até a próxima semana. Tchau, tchau.